Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Não, dois vídeos, duas partes do mesmo vídeo. A primeira parte vai ser uma análise superficial da fase do Lanterna Verde de Grant Morrison. E a segunda parte será uma breve discussão sobre o que essa fase trouxe para o personagem e o que esperar do futuro, né? Se ela vai ser relevante e lembrada daqui a alguns anos. Pois bem, vamos começar de fato a análise da coisa. Essa parte vai ser mais simples porque eu já fiz dois vídeos bem grandes explicando e comentando e falando o que eu achei das duas fases. Mas falando de um modo geral, é triste ver um roteirista conceituado como Grant Morrison e um ilustrador como o Liam Sharp, os dois aquém dos seus potenciais. E é triste ver que a única parte que realmente pode trazer consequências para o personagem e coisas relevantes e interessantes para o futuro dele é a minissérie que está intimamente ligada à primeira temporada e à segunda. Os 3 números de Lanterna Verde Black Star são muito legais, muito bem pensados, muito bem ilustrados, muito bem feitos e esses 3 números estão intimamente presos ao resto da fase. E o resto da fase não tem nada assim de realmente grandioso ou que te traga vontade de querer ler. Na verdade, eu acho sinceramente que a coisa que mais chama atenção no Lanterna Verde do Grant Morrison é o fato de ser o Grant Morrison escrevendo. E é só pela fama do autor mesmo, porque na verdade o roteiro não é tão grande coisa assim, as histórias não são tão interessantes, os personagens não são tão bem trabalhados, não tem conceitos novos que podem trazer coisas interessantes pro personagem. Todos os conceitos que o Grant Morrison usou durante a série, ele resolveu durante a série. Ele não deixa muita coisa pro futuro. Então, apesar da primeira temporada começar com uma premissa interessante e que eu fico curioso pra ver como é que isso vai continuar, a segunda temporada começa com uma premissa bem idiota pra quem conhece o Lanterna Verde, mas você até releva porque tem conceitos legais que são abandonados muito rápido. Mas a gente sente que o roteiro foi melhorando com o tempo. O roteiro do início da série é muito pior do que o do final da série. Assim como a arte do Liam Sharp, que é um ilustrador que eu gosto muito. A ilustração no início da série era muito pior do que a ilustração no final da série. O problema é que, para a série ficar realmente palatável, gostosa de ler, de se acompanhar, a gente sente que seriam necessários. Vamos pensar assim, a série terminou no número 20, são 12 números da primeira temporada, mais 12 da segunda, mais 3. A série terminou no número 27, por assim dizer. Se a série tivesse continuado por mais 10 números, deles melhorando a arte e o roteiro, aí sim seria um bom ponto de partida para começar a série. Aí eu acredito que a qualidade de roteiro e de arte estaria no nível aceitável para os padrões que a gente espera desses dois artistas da indústria. Muitos autores, quando pegam personagens com mitologias já estabelecidas, preferem trabalhar conceitos anteriores do que coisa nova. Então, quando alguém trabalha com Batman, é muito comum que prefira trabalhar o Bane, o Pinguim, o Palhaço, o Coringa, Dois Caras, o Espantalho, do que realmente criar um personagem novo. E quando criam personagens novos, se ele for muito, muito bom, ele é reaproveitado sempre, que nem o Garra, que já teve até a revista própria. Mas quando é que nem, sei lá, o Jardineiro, ele é abandonado e é esquecido na história do personagem. Então existe aí essas duas visões de criar personagens, conceitos novos e trabalhar coisas antigas. E o Grant Morrison, ele só cria conceito novo. Ele não aproveita realmente personagens novos, ele não cria muita coisa nova pro personagem. E os conceitos que ele traz, ele todo encerra em si. E ainda assim, quando ele vai trabalhar esses novos conceitos, ele não aproveita os personagens que a história já tem. Não aproveita nenhum elemento que poderia engrandecer a sua história. O Lanterna Verde tem um universo muito vasto, com muitos personagens, mundos, conceitos e coisas interessantes. E mesmo que o Grant Morrison teimasse que queria usar os conceitos que ele criou, tudo bem. Só que se ele tivesse parado para ler o Lanterna Verde, o que veio antes dele, ele veria que muitos dos conceitos que foram criados antes poderiam engrandecer e muito o que ele queria criar. Então, eu já falei isso na análise da segunda temporada, que eu acho que o melhor termo para descrever todo o Lanterna Verde de Grant Morrison, naquele vídeo eu falei especificamente sobre a segunda temporada, mas todo o Lanterna Verde de Grant Morrison é desperdício. Desperdício de um grande roteirista, tá ligado? Que, cara, o que ele fez no Multiversidade foi muito legal, e aqui ele tá pífio, tá ligado? São desperdícios de conceitos legais que ele cria. O roteiro realmente não chega aquém de quem é o Grant Morrison. Desperdício de um grande ilustrador. Se tivessem feito isso aqui, que nem fizeram na Mulher Maravilha, a arte seria linda, mas não, fizeram a pressatura, então a arte do Liam Sharp está
muito aquém do que ele realmente pode fazer, do que ele quer fazer, eu acredito. Desperdício do personagem, tá ligado? O Hal Jordan é um personagem muito legal, com muitas camadas psicológicas que poderiam adicionar muita coisa ao quadrinho, ao enredo, a tudo. E desperdício de universo. Tem tanto personagem bom, tantas situações legais que poderiam ser trabalhadas se ele aproveitasse o cenário, tá ligado? É como se você chegasse numa cidade e você não quisesse interagir com as pessoas que moram nessa cidade, não quisessem ver os pontos turísticos, os monumentos históricos, os marcos interessantes, o comércio. Você quisesse realmente só criar coisa do zero. Tipo, vou criar uma loja que só aceita o nosso dinheiro. Eu vou criar uma cédula para minha loja e se você quiser, você tem que ir no banco, que vai ter lá um cambista meu que vai trocar o dinheiro, o real, pela nota pela Regisa, que é a moeda do Império Regis. E você só vai usar isso para lugares? Não, vai usar só na minha loja, e a minha loja ela é sazonal, ela passa 2 anos em cada cidade. E nessa minha loja eu não vou vender nada que seja aproveitável, nada que possa ser usado independentemente, tudo pode ser usado entre si. Então eu vou vender um celular que não é Samsung, não é Android nem iOS, é um celular que usa um sistema operacional próprio, que tem um Bluetooth modificado próprio. Então o meu celular, o celular que eu vendo na minha loja, só vai funcionar com o Bluetooth que tem na minha loja, com os fones de ouvido da minha loja, com os carregadores da minha loja e com os... com os carregadores portáteis da minha loja. Os carregadores portáteis da minha loja até podem ser carregados na tomada normal, mas a tomada que vem para carregar o meu celular na caixa, ela não encaixa em nenhuma tomada, ela é do padrão islandês. É mais ou menos isso que o Grant Morrison fez. Ele só aproveitou do mínimo do resto do universo da Lanterna Verde e tentou criar tudo próprio. De uma forma que foi completamente solto, sem propósito, fica lendo e você pergunta por que ele não aproveitou aquilo, por que ele não aproveitou aquela outra coisa, por que ele não fez ligação com isso. Tudo coisas que não realmente criariam uma amarra cronológica dessa revista com as outras, mas sim criaria um contexto maior, faria tudo encaixar melhor. Então você vê, o Lanterna Verde de 2004, quando o Geoff Johns assumiu, encaixa perfeitamente com o Lanterna Verde dos anos 80, que é do Kyle Rayner, que encaixam perfeitamente com o Lanterna Verde do Robert Venditti, 902, que encaixa perfeitamente com a Lanterna Verde do Tim Seeley, do Renascimento, e tudo encaixa certinho. Vira uma grande massa que você consegue até distinguir as cores, mas no final você vê que é tudo uma grande mitologia, uma grande história sendo contada. E o do Grant Morrison é um quadrado em cima dessa bola, tá ligado? Ele não encaixa com nada. Acho que a única coisa realmente que encaixa com o resto do universo do Grant Morrison, com o resto do multiverso da Lanterna Verde, é reaproveitar personagens de outros universos, que não tinha sido feito até agora, e a menção no início do livro ao livro de Oa e aquela coisa que acontece lá. Fora isso, sinceramente, não teria nenhuma dificuldade de alguém ignorar tudo que aconteceu aqui e fingir que nada disso é real, tá ligado? Que isso aqui é uma história paralela. E ninguém ia perder nada. A única coisa que seria perdida é a Princesa Vampiro Beelzebeth e a história dos Black Stars que está no meio das 2 temporadas. Mas, sinceramente, eu acho que a DC e os leitores ganhariam muito mais ignorando a fase do Grant Morrison do que fazendo uma força danada para considerá-la canônica. Então, se há motivo para ler Lanterna Verde de Grant Morrison, acho que só se você for muito fã do Grant Morrison e realmente adorar a ideia dos Black Stars. Porque, sinceramente, eu acho que não vale a pena você passar por 24 revistas ruins, meia boca, para ler 3 revistas muito, muito boas dos Black Stars. Ok, vamos lá. Não vale a pena você ler 22 revistas péssimas e bem ruins e meia boca para ler 5 revistas boas. Porque durante toda a fase do Grant Morrison do Lanterna Verde, tem 2 revistas do Lanterna Verde, sem ser as 3 Black Stars, que eu realmente considero boas, legais, vale a pena ser lidas. Então acho que essa é a minha visão geral do Lanterna de Grant Morrison. Por favor, veja as minhas análises sobre a primeira temporada, a segunda e os Black Stars, tá ligado? Não nessa ordem, veja a primeira temporada, Black Stars e a segunda, para você realmente ter um panorama legal, porque aqui é só um complemento mesmo, só para amarrar umas pontas soltas que eu achei que valeria a pena adicionar em relação às análises. Agora iniciando o segundo bloco do vídeo, sobre o que eu acho que vai ficar pro futuro do Lanterna Verde de Grant Morrison. Ele trouxe várias coisas novas pro personagem e a maior parte delas eu acho que vão ser ignoradas. Eu ainda não li o novo Lanterna Verde, né? O Lanterna Verde que está agora em pré-venda, número 3 pela Panini. Mas pela capa já dá pra ver que parece que voltaram os antigos Guardiões. Não os antigos que morreram aqui do Lanterna Verde de Geoff Johns, mas sim os novos Guardiões, né? Não esses novíssimos que o Grant Morrison criou.
Eles estão realmente com um visual totalmente parecido com os Guardiões clássicos e não com esses seres esquisitos de gelatina que o Grant Morrison criou. Eu também duvidaria muito. Eu acho que até poderia aproveitar a parada do anel novo do HAL, tá ligado? Esse anel que é meio que inteligente por si só, que tem uma personalidade, tá ligado? Pro HAL sozinho poder ser uma dupla de heróis. Mas eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vão aproveitar isso. Eu acho que seria legal se aproveitassem o visual alienígena da lanterna, né? A nova lanterna do HAL é bem alienígena e eu gostei dela. Eu acho que vão aproveitar o visual de Oa, né? Porque agora, no final do Renascimento, Oa foi recriada, né? O que foi péssimo, foi feito de uma maneira muito corrida, muito preguiçosa. Eu reclamei muito disso lá na minha leitura com comentário do Lanterna Verde do Renascimento. Mas eu acho que vão aproveitar esse visual super alienígena da nova Oa. Deixa eu ver. Eu acho que talvez aproveitem mais o Lanterna Verde Vulcão e a Tru. É Tomar Tru? Não lembro o nome dela. Mas a Lanterna Pássaro da espécie do Tomar Red, do Tomar Tru, do Romat Hulk, eu acho que ela é bem legal e eu acho que vale a pena adicionar ela. Mas se eu acho que vão usar, acho difícil. Porque apesar da Tru ser uma personagem muito legal, o Vulcão não é tão legal assim, tá ligado? Não tem tanta personalidade assim, é só pela bizarrice de ser um vulcão que o Grant Morrison aproveitou ele. Mas a Tru é muito legal, ela tem personalidade, tem coisa legal pra ser adicionada a ela. Mas, sinceramente, nem ela, nem o Lanterna Vulcão que o Grant Morrison resgatou do fundo do baú se aproximam em carisma do Lanterna Lava, do final de 92, da 2.6, do Isamote, do Vat, do Kilowog, do Salak, do... Porra, eu posso ficar o dia inteiro listando lanternas legais e com personalidade da DC, tá ligado? Então eu acho que o que vai ficar da Lanterna Verde de Grant Morrison realmente essa tentativa de fazer coisas mais bizarras, tá ligado? A Lanterna Verde sempre foi uma história bem alienígena, bem fora dos padrões, mas ainda com um pezinho bem fincado no padrão, tá ligado? Então, Oa é estranha, mas não tão estranha assim, ainda funciona em prédios e ruas, coisas do tipo. O Grant Morrison, apesar de não trabalhar quase nada de Oa, ele criou uma Oa bem alienígena, bem bizarra, talvez seja aproveitado, talvez essa tentativa de fazer uma Lanterna Verde ser ainda mais estranho possa ser um legado legal do Grant Morrison. Eu acho que ele ficaria feliz em ver o Lanterna Verde sendo cada vez mais bizarro, alienígena e estranho por conta do que ele deixou pra trás. Mas eu gostaria muito que a Belzebeth fosse reaproveitada, eu gostaria muito que talvez a história dos armeiros de Qward seja descartada, tá ligado? Porque não tem como aproveitar muito bem isso, tá ligado? Não tem muita coisa pra desenvolver além do que já foi feito aqui. Mas eu fico feliz, na verdade, que pouca coisa possa ser aproveitada do Lanterna Verde de Grant Morrison e fico feliz de achar que pouca coisa vai ser aproveitada. Eu só posso ter certeza quando eu for ler as próximas fases do Lanterna Verde, tá ligado? As próximas revistas, os próximos anos do Lanterna Verde vão dizer o que vai ficar da fase do Grant Morrison. Mas aqui posso minhas previsões de que pouca coisa será aproveitada. Talvez a Oa alienígena, talvez, muito talvez, realmente, essa questão do anel novo do HAL, e talvez a Tru, e o Lanterna Verde Vulcão voltar a ser relevante, mas pelo que parece, as próximas revistas vão realmente dar mais destaque ao que todo mundo estava acostumado, com o que é legal, com o que todo mundo sabe que funciona, e não com as bizarrices do Grant Morrison. Então eu fico feliz que parece que o futuro do Lanterna Verde parece ser um pouquinho brilhante, tá ligado? Parece um pouquinho ilustrado, não tão brilhante quanto o passado do Lanterna Verde, que infelizmente esse aqui a DC nunca mais vai voltar a isso aqui, a esse nível de história do Lanterna Verde, a esse nível de relevância do personagem. Mas parece que o futuro vai ser um pouquinho mais brilhante comparado ao lodo em que ele se encontrou nos últimos 2 anos. 2, 3, sei lá, os últimos anos aí do Lanterna Verde na mão do Grant Morrison. E eu espero assim que o Liam Sharp um dia possa fazer uma história do Black Label, ou uma história fechada do Lanterna Verde, para ele realmente se dedicar totalmente e dar a arte que o Lanterna Verde merece e que ele merece fazer. Então é isso, essas são minhas opiniões sobre o Lanterna Verde de Grant Morrison, concluindo esse ponto. Não pretendo voltar tão cedo ao Lanterna Verde de Grant Morrison, tá ligado? Já fiz muito vídeo sobre essa fase e tá me dando urticária, já fui comentando sobre ela porque é desgostoso. Eu tenho muita vontade de reler tudo isso aqui do Lanterna Verde do que realmente voltar a ler o Lanterna Verde de Grant Morrison. Mas eu me dediquei e fiz tudo isso realmente pra ter aqui tudo isso registrado no canal, porque eu sei que vocês gostam quando eu falo do Lanterna Verde. Então, é isso. Espero que você ficar interessado em conhecer o maravilhoso universo de Lanternas Verdes, nas histórias de boas que valem a pena. Tenha gostado desse vídeo, ver se no próximo. E falou!